Saúde com a paz do Senhor, que nesta manhã Ele possa reinar em nossas vidas, para hoje e para todo o sempre. Amém? Senhor, nesta manhã quero agradecer o Teu amor, a Tua misericórdia, Deus meu. Quero-me pôr diante de Ti, Senhor, e pedir o Teu favor uma vez mais para aquilo que Tu me encomendas cada dia, Deus meu. Reconheço, Deus meu, a necessidade que tenho cada dia, que Tu possas dirigir os meus passos, Senhor. Utilizar-me, Deus meu, e peço nesta manhã, Senhor, que me anulas, que fales nesta manhã, Senhor, através de mim, e que realmente seja o Teu Espírito, Senhor, a falar à Tua igreja. Abençoa a Tua palavra, abençoa a cada um dos que estamos reunidos neste local, Deus meu, obrigado por suas vidas, e abençoa também aqueles que nos poderão estar escutando e vendo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um forte glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Amém? Não podemos ser um povo de vergonha, não podemos ser um povo acomplexado, temos que ser um povo liberto pelo poder de Deus para glorificar-lhe a Ele. Amém? Eu queria compartilhar hoje com a igreja, pela graça do Senhor, que não sei se será este o final do título da mensagem, poderá ser o que menos importa, é o título, mas para definir e para poder centrar, eu pus: Deus faz-nos exigências. Sei que Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, mas é um Deus de exigências, e a sua palavra nos confirma. Eu sei que há aquele versículo que, pois creio no Senhor e serás salvo, eu creio nisso também, mas creio que temos uma peregrinação nesta terra, até o momento em que Deus nos venha a levar com Ele, temos que cumprir com as exigências que Deus pede e nos demanda. Amém? Nos demanda determinadas coisas que eu nesta manhã queria dissertar à igreja, com a sua graça do Senhor, e que aqueles que não conhecem, que pudessem estar com o ouvido atento, porque a palavra de Deus vem para edificar, vem para transformar, vem para dar uma nova vida àqueles que creem em sua palavra e que recebem a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. O Senhor quer vir à tua vida, como já vê a vida de tanta gente, não somente para que sejas salvo, mas para que sejas realmente transformado pelo seu poder, para que realmente possas amá-lo, servi-lo e estar com Ele um dia. Diz a palavra do Senhor em Mateus 26, Mateus 26 não, Mateus 23, versículo 24, eu começo também por recordar àqueles que o Senhor já é o seu Senhor e o seu Salvador, que também é o meu caso, que também tenho que ter ou que responder às exigências que Deus me põe. Deus põe exigências a todos. Por isso é necessário que sermos ousados e ser valentes. Ousados para buscar a presença de Deus, valente para reconhecer que realmente necessitamos de Deus na nossa vida. Deus não é um episódio na nossa vida. Deus é um poder transformador que da nossa vida poderemos passar do ponto 0 ao ponto 180, não ao 360. Deus quer que realmente que a sua palavra produza vida e vida em abundância naqueles que neles creem. Mas Deus é um Deus de exigências. És um Deus realmente, muita gente comparte, e de verdade, és um Deus de excelência, és um Deus de bênçãos. Eu posso testificar que a minha vida tem sido tremendamente abençoada. Tremendamente abençoada, não porque tenha grandes riquezas ou porque seja o que seja, porque tenha um título ou que deixa de ter, mas porque a presença de Deus tem-me acompanhado até o dia de hoje. Essa é a maior riqueza que alguém pode alcançar com Cristo. É que Deus o acompanha nas tribulações, acompanha nas alegrias, no gozo, e é isso que Deus quer. Mas Deus exige condições. E eu queria te recordar, igreja, que aqui nesta condição que Deus fala à sua igreja, primeiramente. Fala àqueles que são os seus discípulos.
No capítulo 16, perdoar, no versículo 24, para situar-nos, perdoar algum despiste, mas o importante é que realmente ao fim Deus consiga transmitir através de mim, e é isso que eu peço a seu favor, o que realmente Ele quer falar à sua igreja. Diz o versículo 24, bem conhecido, e eu queria recordar-vos, que diz: se alguém quiser vir após de mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Uma condição, uma exigência. Não é que, irmão, Deus é um Deus de exigências. Deus pede, exige a ti e a mim que cumpramos com determinadas condições. Não há nenhuma condição, como diz a palavra de Deus, para ser salvo. Mas nós não podemos ser tão egoístas, tão pensar, bem, continuarei, acreditarei em Deus e já chegará um momento em que serei salvo. Ok, todos, diz a palavra do Senhor, e dirão diante dele, e ele dirá quem entra ou não entra. Mas nós somos criatura de Deus, e Deus pôs-nos nesta terra com algum propósito. E o propósito é realmente de amá-lo, servi-lo e honrar o seu nome. Amém? Mas para isso, irmão, é necessário àqueles que creem em Deus, que invocam o nome de Deus, que cumpram com exigências. Não exigências de vir a uma determinada função ou uma determinada reunião, mas que vivamos a vida com Cristo, que mesmo assim não a consigamos viver. É difícil, é tremendamente duro, mas também é uma vida tremendamente carregada de bênçãos, carregada de todas as situações. Mas há que cumprir com as exigências que Deus demanda às nossas vidas. Diz: se alguém quiser seguir a Jesus, renuncie. Renuncie, amém? Que é difícil renunciar. Por isso, muita gente não quer seguir a Cristo. Por isso, muita gente opta por viver uma vida da religião, sem condenar a quem o faz, nem muito menos. Nem apontar o dedo, não me compete isso a mim, nem estaria correto. Mas as pessoas preferem uma vida fácil. Preferem uma vida de frequentar determinado local, prostrar-se aí, e ao dia seguinte, ou ao momento depois, já nada mais. Não somente não pensais que é nas igrejas católicas ou nas igrejas, nos ministérios, passa. E passa muitas vezes em nós próprios. Mas, irmão, a condição que Deus põe à tua e à minha vida é que renunciemos constantemente. Renunciemos constantemente ao nosso eu, aos nossos desejos, àquilo que mais queremos. Mas é difícil, e por nós próprios não conseguimos. Por isso dizia o pastor Mário, há um homem natural que não quer sujeitar-se ao homem espiritual. O homem espiritual não somos nós, é a presença de Deus na nossa vida, guiados pelo Espírito Santo e sujeitando-nos a Ele, não por medo de Deus, mas por temor de Deus, em obediência à sua palavra. Amém? Lucas 13:6 falava... Bom, isto vai muito tempo, por isso posso me enganar algumas vezes, posso retificar. E depois o Senhor, que é tão bom, volta outra vez a juntar. E 13:6, isto é a parábola da figueira, não? Mas também quero te dizer, irmão, que Deus, como diz lá em Hebreus 6:10, não és um Deus injusto. Amém? Deus não é um Deus injusto. Deus, da verdade, és um Deus de amor, mas que exige que tu e eu obedeçamos e cumpramos com as condições que Ele põe às nossas vidas. Somos livres de escolher. Mas no momento em que aceitamos, no momento em que dizemos, eis-me aqui, e eis-me aqui não quer dizer que te mandem à China, e glória a Deus, mas eis-me aqui para obedecer, eis-me aqui para servir-te. E que tão difícil quando dizemos, bom, dizer eis-me aqui não é difícil. O que é difícil é depois renunciar àquilo que impede de pormos em prática o eis-me aqui. Amém?
Lucas 13, versículo 6 diz: então Jesus preferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar nela fruto não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandaremos cortar. Amém? Condição, exigência. Deus exige que demos fruto. Não é que daremos ou não daremos. Podemos viver de dar ou não dar. Porque, como podemos agarrar aquele versículo, salve sempre salve, e podemos nos agarrar que no último momento, já quando terminar a nossa vida física, Deus nos dará essa oportunidade e seremos salvos. Mas nós não podemos ficar tão curtinhos. Deus nos deu o privilégio. Ele nos sacou do mundo de perdição, do mundo de onde estávamos sem eira nem beira, não para que nos salve no momento em que estamos aí a chegar, mas para que realmente possamos ser utilizados para a sua honra e para a sua glória. Amém? Deus, escrevia eu, pela sua graça, Deus és um Deus de exigências, mas também, de igual forma, como és um Deus de exigências, és um Deus de oportunidades. Amém? Deus a cada momento, a cada situação, dá uma oportunidade ao homem. Dá uma oportunidade ao homem de se converter, de recebê-lo em sua vida. Dá uma oportunidade àqueles que já o receberam, de serem transformados. Daqueles que realmente já Ele habita no seu coração, reconhecer as suas iniquidades e Ele perdoar e sanar e ser uma nova vida. Amém? Deus é um Deus de exigências, mas também, de igual forma, é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de oportunidades, mas não é um Deus oportunista. Amém? Deus não é um oportunista. Deus não quer utilizar-se de ti, irmão. Deus não quer utilizar-se das pessoas. Quem quer se utilizar muitas vezes das pessoas é o homem, é a religião, é o que seja, é os políticos. Mas Deus cumpre com as suas promessas. Deus não é político. Os políticos, eu, tu, muitas vezes não cumprimos. Mas Deus é um Deus da oportunidade e não é oportunista com a sua criação. Deus não se aproveita de nós. Deus quer nos aproveitar a nós para transformar a nossa vida, para sermos umas novas criaturas e para que nós possamos honrar e glorificar o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Ele não é um Deus oportunista. Sua criação, sim, é demasiado oportunista. E por isso perdemos as oportunidades de Deus para a nossa vida. Ele é alguém que faz exigências e de vez em quando vem e pede contas e verifica o estado de cada um da sua vinha. Neste caso foi verificar como estava a sua figueira. Ou melhor, seria uma árvore frondosa. Era uma árvore super bonita. Mas sabes, as árvores frondosas não quer dizer que sejam aquelas que dão o fruto. Há muita árvore frondosa e não dá fruto. Dá uma boa sombra. Mas a sombra desaparece. O fruto nos alimenta. Amém? Ele é alguém que faz exigências e de vez em quando vem, pede contas, verifica o estado da sua vinha. Mas quero recordar-te, como diz lá em Hebreus, e já te disse, que Deus não é injusto. Deus não é um Deus de medo. Deus é um Deus libertador, é um Deus de amor. És um Deus que realmente quer utilizar-te para a extensão do seu reino, para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado através de ti e de mim. Que sejamos vasos de honra para que Ele possa depositar o mais precioso que te deixou a ti e a mim, o seu Espírito Santo. Amém? João 15 diz, para recordar-te, eu sou a videira e o meu Pai, para recordar-te, irmão e amigo, que Deus venha verificar-nos, a todos. Não é porque tenhais um título, ou porque tenhais determinado cargo na igreja, no ministério. Não importa para Deus. O que importa é realmente como é que tu e eu estamos diante de Deus. Amém? Diante de Deus e como é que estamos realmente.
João 15, mas é que isto é duro, hein? E diz, eu sou a videira, ali já queria cortar a árvore, menos mal que o Filho intercedeu diante do Pai e Deus, como é um Deus da oportunidade, lá te concedeu mais uma oportunidade. Vamos atrás de oportunidades em oportunidades, mas não desperdicemos as oportunidades de Deus para a nossa vida. Eu sou a videira, diz ele, eu sou a videira, Jesus é a videira, o meu Pai é o agricultor, todo o ramo em que em mim não dá fruto, ele corta, e todo o ramo que produz fruto, ele poda, para que ainda produza mais fruto. Amém? Deus vem verificar o estado, ele vem a sondar o estado da nossa vida, da tua e da minha vida. E não avisa. Ele quando entende, quando ele é soberano, e vem. E poderemos até aparentar que somos super evangélicos, religiosos, super espirituais. Mas se dentro do nosso interior Deus não encontrar aquilo que busca, será de que vale ao homem se ao fim perderá sua alma, se ao fim perderá o que é mais precioso, um dia poder estar junto com o Pai, porque eu creio na vida eterna. E creio que Deus, em sua misericórdia e no seu amor, um dia permitirá por sua graça. E se eu realmente, ou cada um de nós, estivermos dentro dos parâmetros que Ele nos exige, que não é complicado. O passo é que nós queremos as coisas sempre, como dizem que agora tem o Rock in Rio, os chutes e pontapés, à minha maneira. E não é a minha nem a tua, é a forma de Deus para a nossa vida. E isso é que o homem não quer. Isso é que nós não queremos. Mas quero recordar que Ele é um Deus de oportunidades, mas vem, verifica o estado. Mas também és um Deus de misericórdia. E diz, bueno, mas não desperdicemos a misericórdia de Deus. Deus não está interessado no exterior do homem. Como eu dizia, poderá haver árvores frondosas que dão uma boa sombra, mas não matam a sede, nem saciam a nossa fome. Deus sacia a nossa fome e a sua água sacia a nossa sede. Deus não está interessado no exterior do homem ou da mulher. Deus quer se tratar o interior de cada um. Por isso Ele penetra na nossa vida e verifica-nos. Isso não quer dizer que Ele nos condena, porque Deus não é um Deus de condenação. Ele enviou o seu Filho para nos libertar. Amém? Iremos diante dEle e seremos julgados. Mas Deus não condena. Quem condena és o inimigo. Amém? Deus quer... Isso não quer dizer que Deus nos condena. Pelo contrário, Ele quer salvar nossa alma, salvar nossa vida. Se muitas vezes vamos equivocadamente, Deus quer que retifiquemos. Por isso nos dá a sua palavra para que retificamos. Ele fala através da sua palavra, porque ela é viva, como diz em Hebreus 4:12, viva e eficaz e penetra hasta o mais profundo e divide da nossa vida. Somente deixemos que ela penetre até o mais profundo. Não fechamos os nossos ouvidos. Ou escutemos. Ouvireis e comereis o bem desta terra, diz lá em Isaías. Amém? Ouvireis, mas muitas vezes só queremos ouvir não aquilo que Deus quer nos falar, mas aquilo que gostaríamos que Deus falasse. E muitas vezes Deus não fala aquilo que tu e eu queremos ouvir. Deus fala e demanda que seja feita a sua vontade na nossa vida. E como também ao Filho, também Jesus estava lá e disse, Pai, se puderes, passa a copa de mim. Nós também muitas vezes queremos que passe a copa de mim. Jesus não deixou, não passou, foi por ti e por mim. Mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos demanda. A palavra implantada em nós, Deus nos dá as ferramentas. Sabes, Deus não quer que sejamos uma terra, como diz em Hebreus 6, 7 e 8, Hebreus 6, capítulo 7 e 8, uma terra que produza espinhos e abrolhos, porque essa terra é rejeitada. Deus quer que sejamos uma terra frutífera, quer que não sejamos árvores frondosas, porque Deus não está interessado no teu... A única que poderia estar interessada na minha aparência, e já de vez em quando, em tempos me preocupei realmente em... E também está bem, não? Que tenhamos uma boa aparência, senão dizem, pá, como é que é? Cada dia
Mas Deus, irmão, está interessado no mais profundo de ti e de mim. Amém? Há condições, mas também há condições que são realmente as mais importantes que eu vou conseguir continuar a dissertar. Em Isaías 55, diz a palavra do Senhor: 55:7, sabes, por frequentar uma igreja, uma congregação, seja ela evangélica, católica, apostólica, ou o que seja, por dizermos que somos, não nos vai levar junto com o Pai. Nem que significa que estamos a fazer aquilo que agrada a Deus. E seguramente muitas vezes pensamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos. Estamos fazendo simplesmente aquilo que nos agrada a nós fazer. Por isso muitas vezes queremos ouvir aquilo que nos agrada e não aquilo que Deus nos quer falar. Diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Amém? Deixe o ímpio. Deus coloca-nos. Queres receber a bênção de Deus? Queres seguir o caminho de Deus? Deixa esse caminho. Não poderemos estar com Deus e com o diabo. Repreendemos o nome de Jesus. É um exemplo. Ou estamos com Deus, deixemos isso, ou então não poderemos. Temos que ter ousadia e valentia. Ousadia para entrar e valentia para deixar. Amém? Deixe o ímpio o seu caminho e torne para Deus. Escrevia: o perdão é para todos, mas não está ao alcance de todos. O perdão de Deus, irmão, é para todos. Por isso Ele enviou o seu Filho, para que através do sacrifício da cruz, para que derramando aquele sangue, todos pudéssemos ser perdoados e todos pudéssemos ser acercados ao Pai por Ele. Amém? Mas não está ao alcance de todos, porque nem todos querem alcançar aquilo que Deus quer para as suas vidas. Amém? Deixe o ímpio o seu caminho e torne para Deus. Para recebermos o perdão de Deus é necessário, os pecadores, que abandonemos o pecado. Amém? Dizia eu há pouco, não é que tivesse dúvidas, mas sou um bocadinho raro propriamente em escrever. Estava na pregação, se punha exigências, ou Deus, ou titulá-la, que é o menos importante, mas para dar ênfase, passarmos, Deus quer, irmão, que passemos simplesmente de pecadores a santos. Amém? Santificados pelo sangue de Cristo. E não é santos para que passemos a ser bonzinhos. Ao contrário, para passarmos de pecadores a santos. Para recebermos o perdão de Deus, irmão, os pecadores devem abandonar o pecado. O coração de Deus é contrário ao coração do homem, porque o coração de Deus é um coração sem mancha, sem pecado. Jesus não tinha mancha de pecado. Viveu com os pecadores, mas não tinha mancha de pecado. És puro e benigno, enquanto do homem. Irmão, mas porquê é que você diz que eu já tenho que também converter-me outra vez, aceitar a Jesus? Sabes, o ímpio, o inconverso deixa o seu caminho, aceita Jesus, mas o maligno, o homem maligno, não quer dizer que não tenha a Jesus no seu coração, porque o seu coração, diz em Jeremias 17, versículo 9, és mais enganoso. Por isso não creias que tens um bom coração. Ao homem pecador, Deus é claro e conclusivo e diz: torna-te para Deus. Isaías 55, 7. Diz-lhe e ordena: se queres receber o perdão divino, é condição para poderes cumprir com as exigências de Deus. Assim Ele cumprirá a sua promessa de perdão. Deus quer derramar o seu perdão na nossa vida. Ele terá misericórdia de nós, pois Ele é grandioso em perdoar. Ele nos dá a misericórdia e o seu perdão. Mas para isso, voltemos para Deus e seremos abençoados. Amém? Escrevia: Deus quer perdoar. Amém? E eu faço a pergunta: você quer receber o perdão de Deus? É que muitos não querem receber o perdão de Deus.
Mas Deus está aí. Por isso eu dizia que não está ao alcance de todos. Deus quer perdoar. Diga ao que está ao seu lado. Deus quer perdoar. Independentemente leves 20, 30 anos convertido, Deus quer perdoar-te. Eu quero receber o perdão de Deus para a minha vida. Amém? Eu quero receber o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, pelo seu sangue, liberta a minha vida. Por isso há muitas vidas que não estão libertas, porque não aceitaram o perdão de Deus para as suas vidas. Mas Deus quer constantemente libertar a nossa vida da escravidão do pecado. Amém? Liberta-nos da escravidão. É impressionante com o perdão. Amém? Com o perdão. Mas para sermos perdoados, temos que ser ousados e valentes e reconhecer que necessitamos que Cristo reine em nossas vidas e a presença dele esteja constante em nós. Amém? Vinde, no versículo, Deus faz-te um convite. Em Isaías 1:18. Por isso és um Deus de oportunidades todos os dias. Isaías 1:18 diz a palavra do Senhor. Ainda que os vossos pecados, amigo, irmão, companheiro, vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Amém? Deus limpa a nossa vida. Mas também há condições para limpar. Já lá iremos, porque eu quero-te recordar que estou a falar de um Deus de exigências, um Deus que nos coloca condições, que não é injusto, que és um Deus de amor, mas é um Deus que quer e exige da nossa vida determinadas condições. Deus não exige que sejamos uma religião, nem quer que sejamos uma religião. Deus quer que sejamos pedras vivas, que sejamos transmissoras dele para os demais. Amém? E muitas vezes reconhecemos, eu pelo menos reconheço, que transmito pouco de Cristo aos demais. Amém? Porque não somente se transmite aqui neste local, mas no dia a dia da nossa vida. Amém? Mas Deus continua constantemente a falar e obrigado. Devemos dar a Deus porque não temos os nossos ouvidos tapados e podemos ouvir o que Ele quer para as nossas vidas. Vinde-me, então diz-me o Senhor, promessa de Deus, que há pouco dizia, Deus cumpre, eu não, político não, mas Deus diz, és uma promessa para a tua vida. Se realmente queres receber o perdão de Deus, que os nossos pecados, seja for o que cometeste. Muitas vezes as pessoas falamos e vemos pessoas que todavia já aceitaram Jesus Cristo, mas ainda não se sentem perdoados. Eu posso te dizer, não fui bom nem fui mau, mas sei que até chegar verdadeiramente aos pés de Cristo, até realmente um dia na minha vida, em determinada altura, sei que realmente não tinha feito coisas que era de se tirar o chapéu. Mas eu hoje em nenhuma me sinto condenado, me sinto arrependido da vida que levava, mas me sinto liberto, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre a minha vida. E Cristo, seu sangue derramado sobre a vida de qualquer um, é sua promessa. Ele limpa, Ele perdoa e Ele sara todas as nossas iniquidades. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 103:3. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem limpa a tua vida. Não busques limpar-te a ti mesmo. Ninguém se pode limpar a si mesmo. Somente Deus, através da sua palavra, limpa a tua vida e liberta. E nele, em Efésios 1:7, dizemos que temos redenção por seu sangue e a remediação segundo as riquezas da sua graça. Somente por graça, eu hoje posso me sentir perdoado, ou tu poderes sentir perdoado. Já desde os tempos que Deus quer derramar o perdão na vida do homem. Como sabeis, diz lá em Levítico 5, capítulo 10, era o sacerdote que expiava uma vez ao ano, os pecados do povo. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu e será salvo. Hoje não precisamos que vá a outro e que nos expie o pecado. Por isso Jesus, foi Ele que nos limpa de todo o pecado e temos remissão pelo seu sangue da nossa vida.
Hoje temos o sumo sacerdote que nos limpa, que nos perdoa e purifica. Jesus Cristo. Amém? Dá um forte glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, glorificado seja o Senhor, aleluia. Mas volta ao princípio. Há condições para receber o perdão de Jesus. Amém? Há condições para receber o perdão de Jesus. Primeira de João, volta às exigências, às condições. Irmão, isto é tudo muito bonito, glória a Deus, aleluia. Mas no dia a dia, Deus quer que o pratiquemos. Porque aquele que o pratica, esse agrada ao Senhor. E a sua palavra vivifica a sua vida. Amém? 1 de João 1,9. Nesta semana ouvíamos, nos seria ministrado, irmão, e o Senhor me levava aí. Em 1 de João 1,9, de onde anda, está aqui. O que é que ele diz? Se quem? És uma condição, não? Deus põe-nos condições. És necessário que confesse. Pode continuar, irmã, desculpe. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da sua toda a injustiça. Mas eu quero fixar-me na primeira parte, ou na três partes, não é que tudo seja importante, de purificar de toda a injustiça. Eu considero-me que realmente até hoje não sou injustiçado, porque Deus já faz justiça por mim cada dia, ou por cada um daqueles que realmente creem nele e que confessam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, é necessário. Queres receber o perdão de Deus? Por isso muitos não querem receber o perdão de Deus. E não somente aqueles que ainda não o receberam, mas também aqueles, como Ele falava aos discípulos, que havia que renunciar. Para receber o perdão de Deus, é necessário que confessemos. É necessário que reconheçamos nossa condição. Condição que escrevia: se confessarmos os nossos pecados, sem confissão não há perdão. A confissão é o reconhecimento da nossa iniquidade, mas através desse reconhecimento produz limpeza e libertação da escravidão do pecado. Amém? E como diz em Atos 2:38, sabes que lhe disse Pedro? Outra condição: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Queres ser perdoado? Arrepende-te. E o arrependimento é constante, porque a qualquer momento o nosso coração, que é enganoso, é maligno. Por isso diz o Senhor: deixa o maligno, porque não creias que és bom, nem eu sou bom. Arrependei-vos, pois, em Atos 3:19, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério à tua vida. Eu, muitas vezes, quando não ponho diante de Deus, busco solução natural, busco desculpas onde tudo, e a verdade é que não nos ajoelhamos diante dele. E quando nos ajoelhamos diante dele e reconhecemos as nossas iniquidades e nos arrependemos, irmão, ele vai perdoar, ele vai pagar, ele vai limpar, ele vai trazer refrigério à tua vida e à minha vida. Amém? A presença de Deus é que traz refrigério para a nossa vida. A presença de Deus é que traz refrigério à vida das pessoas, à sua, à minha. Deus promete, Deus cumpre. Amém? Deus não falha as suas promessas. Nós é que muitas vezes não recebemos as promessas de Deus para a nossa vida. Cristo nos resgatou, sabes? Cristo já nos resgatou, só para recordar, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele foi pendurado no madeiro, ele foi considerado maldito, mas através de ele, do seu sangue, nós hoje poderemos ser benditos. Amém? Pela sangue de Cristo Jesus. Somente a obra de Jesus Cristo na cruz pode salvar-nos do pecado. Ele nos ama sem condições, pois é pela graça, Efésios 2:8-9, que sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não busques ser salvo. Pela graça serás salvo. Somente busca ao Senhor.
Reconhece a tua necessidade. Reconheçamos a nossa condição de pecadores. E verás que Ele fará o que fez com Zaqueu. O que disse Ele a Zaqueu? Disse: hoje convém pousar em tua casa. Hoje convém. Ok, era um homem incrédulo. Era um homem rico, Zaqueu. Mas também tinha montes de impedimentos. Era pequenino, era rico, não precisava, mas esse homem correu, foi ousado, subiu acima da árvore. E Jesus disse-lhe, e diz nesta manhã: convém que eu pouse em tua casa, para derramar do meu perdão, para limpar todas as iniquidades e para que verdadeiramente sejamos livres. Porque a verdade liberta. Amém? Escrevia: somos limpos, perdoados, para quê? Para sermos membros da Remar ou de uma congregação. Somos salvos pelas boas obras. Somos limpos pelas boas intenções. Somente Jesus Cristo o poderá fazer. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há vida. Poderá haver muita história. Somente em Jesus Cristo há a verdadeira vida. Porque Ele é o autor e consumador da vida. E te deixou precioso depósito. A presença do Espírito Santo. Mas para a presença do Espírito Santo estar em ti e em mim, necessitamos de estar limpos de toda a iniquidade. Necessitamos de ter um templo, de ser um templo para a presença de Deus. Não seremos perfeitos. Não deixaremos de ser pecadores. Mas não pecadores conscientes. Seremos pecadores que éramos pecadores e passaremos a santos. É isso que o Senhor quer. Sede santo, porque Ele é santo. Mas não é por ti, nem é para tuas boas obras, não é para minhas. É realmente, somente por Jesus Cristo, escrevia eu, passaremos de pecadores a santos. E esta é uma exigência. E assim, quando Ele venha à figueira, encontrará fruto. E encontrará vida. Não encontrará morte. Encontrará vida. Porque muitas vezes estamos vivos, mas não temos vida. E Jesus Cristo, para aqueles que não têm a vida, não têm a Ele, não têm a vida. Poderão estar vivos, mas não têm a vida, porque somente Ele é a vida. Amém? Somente um pecador arrependido. Esta é uma exigência, passar de pecadores a santos. Somente sendo um pecador arrependido, nos separaremos do pecado. Somente seremos... como aquele bacano estava lá na cruz. Estavam dois bacanos, não? Um reconheceu a sua maldade, a sua iniquidade. E o Senhor disse: passa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro disse: então, por que não te salvas a ti mesmo? Se és o maior lá do sítio. E muitas vezes continuamos nisso. Irmão, não há comunhão com Deus quando estamos, ou se não estamos verdadeiramente libertos do pecado, limpos do pecado. Poderemos viver uma vida de frequentar a igreja, o local de culto, estar numa comunidade cristã, tudo bem, mas tudo é em vão, se a presença de Deus não estiver em ti e em mim. Amém? E a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só habita onde não reina o pecado. Não tem comunhão a luz com as trevas. Não deixaremos de crer em Deus. Não deixaremos de confessar o seu nome. Mas a sua presença não está em nós. E então sim, nós teremos refrigério. Por isso é necessário que escutamos o que Deus falou a Zaqueu. Hoje convém que eu pouse em tua casa. Cada dia convém que Deus pouse na nossa casa. Mas não é eu pousar no sentido de depois não estar, que pouse na tua casa. Há dias que realmente é necessário que Ele pouse na nossa casa. Para isso tu tens que ser um anfitrião para Deus. Ele é teu anfitrião, sabias? Deus és do melhor anfitrião. Diz lá em Salmo 23:7, Ele prepara uma mesa diante de nós, não? E tu
És anfitrião para Deus, eu sou anfitrião para Deus. Temos que ser anfitriões para Deus, que Ele ocupa a nossa casa. E tudo o que nós temos, que não temos nada de bom a ver com Deus, é tão bom, como dizia o irmão Paulo, é tão bom, que das nossas iniquidades Ele transforma, não faz caso. Ele não imputa pecado, diz a sua palavra. Ele limpa e transforma. E limpa a nossa vida. Mas quer que tu e eu, irmão e amigo, cumpramos com as exigências das condições que Ele nos põe. Amém? Não vivemos um Deus de conto. Não vivemos um Deus de domingo. Que eu muitas vezes também o vivo. Por isso peço perdão a Deus. Mas temos que ver um Deus que é fiel. Que é um Deus transformador. E um Deus que te ama. E um Deus que te quer limpar. E pousar cada dia, cada momento dentro de ti. Como fez com Zaqueu. Amém? Ele é o nosso anfitrião. Isto foge um pouco, mas eu escrevi aí. Ele é o nosso anfitrião, como diz lá no Salmo 23:5. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele é um anfitrião poderoso em quem podemos confiar. Totalmente o contrário de nós. Se não for pela presença do seu Espírito, não somos para nada confiáveis. Somente Deus nos faz íntegros através de Jesus. Somente através de Jesus seremos pessoas confiáveis. Por isso, irmão e amigo, é necessário que aceitemos o perdão de Deus, para que a presença de Deus venha à nossa vida, traga refrigério e transforme a nossa vida, e o seu Espírito nos dirija. Por isso é necessário que sejamos anfitrião para Deus. Anfitrião é receber. Deus é um Deus cavalheiro. Deus não é como pintava lá o Zé Saramago, que era um Deus terrível. Deus não és um Deus terrível. Nunca o foi. És um Deus de disciplina. És um Deus que quer que obedeçamos. És um Deus zeloso, que não nos quer compartilhar com nada. Ele é zeloso de nós. Ele quer-te a ti e a mim só para Ele. Mas não porque seja um Deus injusto ou um Deus tirano, mas é um Deus porque ama os seus que são seus. Amém? E cuida de nós. Amém? Queres ser anfitrião para Deus? Volto a recordar Isaías 55, deixa o homem maligno o seu caminho. Retrocedermos. Até aos 12 anos, não é? Somos crianças, mas a partir daí começa a nossa mente, os nossos caminhares. E alguns dirão, mas é que eu não fui às drogas. Mano, Zaqueu também não foi às drogas. Que sabe? Ademais, Zaqueu era bem rico. Diz a sua palavra. Nicodemos também não foi às drogas. Mas o Senhor nos disse, é necessário que nasçais de novo. Da água e do Espírito. Amém? E aí receberemos perdão. Mas para receber perdão é necessário confessar. Confessar as nossas iniquidades, confessar a má maneira de que vivemos, que muitas vezes pusemos o nosso corpo ao serviço do mundo, de tanta situação, estragamos o que é mais precioso, sabes? Eu creio plenamente que somos o mais precioso, somos a menina dos olhos. E não para que sejamos grandes, mas para que Deus te utilize, para que o sacrifício santo e a sua presença reine em ti e Ele possa habitar. Deus não precisa de nós, mas Deus criou-nos a nós para que a sua presença habite em nós, para que Ele possa viver em nós e tu sejas e te sintas realmente geração santa, povo eleito de Deus. Deus quer que sejamos seus anfitriões, por isso é necessário que o recebas. Joel 3:22, Joel 3:22 outra vez, é que Joel 32:22 é as palavras de Deus. Rasgai o vosso coração, rasgai e reconhecei a vossa necessidade, rasgai-vos e arrependei-vos. Rasgai-vos. Necessitamos de rasgar. Deus não quer árvores aparentes, frondosas. Deus quer que sejamos vidas frutíferas. José foi frutífero. Diz lá a rama de José, frutífero. José foi frutífero. Passou a condição que passou, foi... O homem passou vendido, estropiado, invejado e não sei quem, mas ao final o homem foi frutífero. Rasgai o vosso coração.
Reconhecei as vossas iniquidades. Reconhecemos as nossas condições para podermos cumprir com as condições, as exigências de Deus para a nossa vida. A exigência de Deus não é que cada domingo vayas a um local e estejas. Ok, congreguemos, não vos deixares de congregar. Mas isso não vai trazer mais salvação ou menos salvação. É o dia a dia, a vivência com Cristo, o reconhecimento e a humildade diante do Deus cuidadoso. Queres que a tua vida seja transformada? Queres deixar uma vida de drogas? Queres deixar uma vida de tanta e tanta situação? Porque as drogas, não, muitas vezes pensamos que é as drogas. Em Portugal há 10 milhões de habitantes e, segundo as estatísticas, são 10 ou 15 mil. Quer dizer, e será que o problema da população portuguesa são as drogas? É um flagelo e causa. Mas o problema do homem não são as drogas, não é o álcool, é o pecado que abunda nele. Mas somente pela presença de Deus, a vida de Cristo em nós, seguramente que o pecado se vai embora da nossa vida e nos sentiremos perdoados e seremos verdadeiramente criaturas livres, libertos pela palavra de Deus e perdoados pelo sangue de Cristo. Amém? Queremos ser anfitrião de Deus. Ele quer que habite no seu templo. Ele quer habitar no seu templo, que somos nós. Ou queremos seguir mortos em nossos pecados, em nossos deleites, em nossas concupiscências. Só há uma maneira, em Jesus Cristo, com a presença do seu Espírito Santo, que é da vida de Deus. Assim passaremos de pecadores a santos, da morte à vida. Aleluia. Por isso, como diz em Hebreus 4,16, cheguemos com confiança. Acerca-te a Jesus, acerca-te a Deus e verás que Ele vai transformar e mudar a tua e a minha vida. E aqueles que já foram transformados e mudados, seguirá transformando e mudando, porque sempre vamos necessitar que Deus transforme e mude a nossa vida, cada dia da nossa vida, que Deus permite viver, para que um dia não perdamos tamanho bem que é a salvação que Ele nos prometeu e nos concedeu pela morte de Cristo no Calvário. Amém? Se trabalhamos pelo bem que parece, irmão, e muitas vezes eu trabalho pelo bem que parece, e me esqueço que realmente o que importa é que um dia Deus me prometeu que estarei com Ele. E a mim e a todos aqueles que se agarram às promessas de Deus e obedecem à sua palavra. Por isso, cheguemos a Deus com confiança. Não cheguemos a Deus em busca de algo. Cheguemos a Deus buscando o seu perdão, a sua limpeza, mas sabendo que Deus nos exige. E que te diz nesta manhã, és necessário que eu pouse em tua casa. Amém? Gostaria que se pusessem em pé, e ao favor, se puserem em pé. Sabes, lá em Ezequiel 36, 26, tenho aqui uma cábulazinha como na escola, de vez em quando, aos cabelos brancos, se vai indo, diz: vos darei um coração novo, um espírito novo. Somente é isso que Deus nos quer dar, um coração novo, um espírito novo, uma alegria constante. Deus quer que estejas preparado para a batalha. Ele quer que realmente sejamos geração sua, povo eleito. Quer que saibas nesta manhã recordar-te porque a palavra de Deus diz: tu não és um condenado, eu não sou um condenado, eu sou um chamado àquilo que Deus quer para a minha vida. Deus quer libertar, Deus quer transformar. Jesus Cristo quer morar e habitar. Somente se confessarmos que somos pecadoras, somente se confessarmos nossas iniquidades e reconhecermos, Ele nos libertará e pousará na nossa casa e habitará por completo em tua vida. E te gozarás, te deleitarás, passarás por vales de morte, mas Ele jamais te desamparará. Amém? Porque Ele não desampara aqueles que são seus. Aleluia. Eu quero, diz comigo, irmão. Eu quero ser anfitrião para Deus. Vem, Jesus. E ocupa
teu lugar na minha vida. Por completo. Reconheço meu pecado, minha iniquidade, minha dureza, minha incredulidade, minhas concupiscências. Por isso eu agora me ponho diante de ti, que o teu sangue me limpa, me perdoa, e reconheço que convém que venhas pousar em minha casa. Obrigado, Jesus. Toma-me por completo. Aceita-me. Obrigado pelas exigências, pelas condições, mas isso é para ajudar a que eu cumpra aquilo que tu me pedes, e ficarei longe. Queres frutificar, ser frutífero para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe grandemente. Dá um forte aplauso para o Senhor Jesus.